Olá, estou aqui para apresentar um plano de aula é, como adaptação é, que a Universidade Uninter possibilitou para os alunos concluintes dos seus cursos de licenciatura e por conta da situação que estamos de quarentena e a impossibilidade de realização nas escolas que estão paradas. Então, é, eu vim aqui para apresentar para vocês um plano de aula imaginado para o ensino fundamental que supre a disciplina de estágio obrigatório, né? É, o meu plano de aula será voltado para o primeiro ano do ensino fundamental e a disciplina que será desenvolvida será a disciplina de ciências, mas não apenas a disciplina de ciências será desenvolvida, né? É aplicável a outras disciplinas, mas a princípio, como eixo norteador é a área de ciências como foco e o conteúdo da aula é a relação sensório-visual. A aula tem como um foco principal uma atividade que seja voltada para os sentidos, né? E para a relação deles com o visual. Ela possui duas competências baseadas na BNCC. Importante ressaltar que a atividade ela é totalmente baseada na BNCC e eu vou ler essas duas competências que são lá na BNCC que elas podem ser absorvidas por esse conteúdo. Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. E uma outra competência também no campo da ciência, discutir as relações pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, são necessários para a manutenção da saúde. Dentro dessas competências, eu tenho três objetivos principais com essa aula, propondo essa aula, que é conhecer os diferentes sentidos dos seres humanos, identificar as expressões dos sentidos nos objetos cotidianos e relacionar os sentidos corretamente a objetos que lhe correspondam. Essa aula ela foi baseada em diversos autores nesse plano de aula, mas tendo como norte, como principal autora de referência, a Maria Montessori, né? Com a sua proposta principal das suas obras, né? Mas não apenas ela, mas ela como norteadora da ideia desse plano de aula e compreendendo que os sentidos, nossos cinco sentidos, eles são como nós enxergamos e nos relacionamos com o mundo. Por isso a importância e a necessidade de um desenvolvimento apurado desses sentidos, tanto da expressão quanto da percepção desses sentidos. Então, a expressão, tanto de uma forma artística, como o desenho, como o canto, como os instrumentos, quanto a percepção dessa própria arte, né? Através de um museu, através de uma peça de teatro, através de um concerto de música. Então, para termos esses sentidos apurados, né, é preciso desenvolvê-los desde de pequeno, e essa é a intenção dessa proposta de aula, que é o desenvolvimento desses sentidos e a apuração e a compreensão, principalmente, desses alunos, conseguindo identificar cada um dos sentidos e relacioná-los com coisas do cotidiano deles, né? E vou ler aqui duas frases principais que embasam esse conceito,
que é a de Fischer, principalmente, que ele fala que para o ser humano o rosto, a boca e as mãos são seus principais meios de explorar o ambiente e, por esse mesmo motivo, é grande a inervação nessas áreas. É, então, além dele, de Fischer falando isso, que é extremamente importante, né? Essa, essa relação dos sentidos, né? Com a maneira de explorar o meio ambiente, o entorno. Maria Montessori também fala que a criança ama tocar os objetos para depois reconhecê-los, né? Então, a interação da criança através do sentido proporciona realmente uma aprendizagem real, porque ela se relaciona com, com o objeto que ela está tocando, que ela está sentindo, que ela está percebendo, né? Então, é fundamental essa interação da criança é, com, com todos esses sentidos, né? Com toda a amplitude de possibilidades que esses sentidos trazem, né? E essa, essa proposta de aula, ela vai ser, é, inicialmente, irá necessitar de um dado dos sentidos, que é uma confecção caseira, mas de fácil confecção, então vou apresentar para vocês o dado. Então esse dado, ele possui os 5 sentidos e mais um ponto de interrogação, né? Que aí o aluno pode escolher qual sentido ele vai querer, mas aqui estão todos os sentidos, né? A representação através de desenho, lembrando que a gente está trabalhando com alunos ali entre 5, 6 e 7 anos, né? A princípio, então esse dado vai ser a base da nossa atividade e não apenas ele, mas também objetos que representem cada um dos sentidos, né? O tato, por exemplo, tem diversos objetos, mas o professor, para dar a ideia inicial da atividade, ele pode trazer objetos, como eu separei aqui para vocês, por exemplo, um bicho de pelúcia com relação ao tato, né? Para esses alunos conseguirem identificar e relacionar. Antes de iniciar essa atividade, né, o professor tem que dar pelo menos um respaldo inicial para esses alunos, apresentando para eles os 5 sentidos, né? Então, o tato, o paladar, uma garrafinha de água, um pacote de bala, um pirulito, né? Essas possibilidades são infinitas. A visão, um óculos, uma lupa, um telescópio, diversas possibilidades também. A audição, um fone de ouvido, um rádio, um celular, né? E o olfato, um perfume, né? Pode ser um perfume, pode ser uma, uma comida que tem um cheiro gostoso, que seja fácil de levar, né? Para apresentar para os alunos, ou até um cheiro desagradável, uma meia suja. As possibilidades são infinitas, né? Mas essa exposição inicial do professor é importante para compreensão e assimilação inicial dos alunos com relação aos sentidos. A partir disso, a proposta do jogo é que, como a própria Maria Montessori defende, né, a utilização dos jogos como essa proposta de interação dos alunos. Então, eles vão se sentar em roda. Em cada momento, um aluno irá jogar o dado, e a partir do momento que ele joga o dado, um dos sentidos será apresentado para ele. A partir desse momento, ele vai ter que sair do seu lugar e vai ter que buscar, no ambiente em que ele estiver, um objeto que se relacione com esse sentido. Como eu já dei os exemplos dos sentidos, por exemplo, caiu na mão, a mão ela remete ao tato, então ele vai buscar algum objeto que se remete ao tato. Então ele sai do ambiente dele e busca. A partir do momento que ele traz o objeto, o professor e os próprios colegas eles vão discutir se esse objeto realmente ele representa o tato. Muitos objetos eles podem representar mais de um sentido, então isso vai variar de acordo com a percepção do aluno. Um perfume ele pode representar tanto o olfato quanto o tato, porque ele vai estar
ele vai estar segurando, é um objeto físico, né? Então, os diversos objetos eles podem representar é, mais de um sentido. Então, é importante a exposição do aluno para ele explicar por que ele trouxe aquele objeto específico é, para compreender qual é a assimilação que ele fez do conteúdo, dos sentidos, né? Então, isso vai passando de aluno para aluno, eles vão jogando o dado e, de acordo com a parte do dado que ficar exposta, eles vão ter que buscar no ambiente é, o objeto que represente. Essa atividade ela pode ser realizada dessa maneira, pode ser realizada de diversas outras maneiras. Você pode, o professor pode lançar o dado, um aluno lançar o dado e todos os alunos buscarem objetos. Então, as possibilidades de realização dessa atividade elas são diversas, né? Isso aí parte da criatividade do professor. O intuito inicial principal, né, é conseguir desenvolver isso nos alunos. Então, ao final dessa atividade, a proposta é os alunos se reunirem, né, juntamente com o professor e eles conversarem sobre os sentidos, sobre a relação dos sentidos com os objetos, se é fácil você relacionar os objetos do nosso cotidiano com os sentidos, qual sentido é mais difícil de você relacionar, qual é mais fácil, qual é mais visível para a gente, eles conseguirem externar e explicar aquilo que eles vivenciaram, né? E isso é extremamente importante para o professor. Por quê? Porque ele consegue perceber a compreensão dos alunos e para os alunos é uma atividade extremamente importante, tanto por se contar de um jogo e isso a maioria das vezes causa um interesse, né? E uma assimilação mais fácil por parte dos alunos. Então, essa proposta, além de ser uma boa intervenção para o professor, é extremamente rica para o desenvolvimento do aluno, a sua percepção e compreendendo também a importância dos sentidos para a relação, para a interação dos alunos, para os relacionamentos que eles envolvem e para a inserção cultural dele. Esse é um dos principais pontos da proposta dessa atividade, que é o aprimoramento dos sentidos, né? Que posteriormente isso irá ser desenvolvido e melhor desenvolvido e melhor tratado no decorrer dos anos, para que ao final da sua vida acadêmica, básica pelo menos, ele possa compreender e ter essa sensibilidade artística, essa sensibilidade musical, essa percepção do que é o belo, do que é uma boa música, do que é uma boa tela pintada, o que é um artista, o que é uma boa peça de teatro, né? Então todos esses sentidos e não apenas deles conseguirem perceber a qualidade nas coisas que estão ao seu redor, mas também deles serem produtores de boa música, produtores de boas peças de teatro, produtores da sua própria cultura, do que é belo, do que representa essa qualidade, esse aprimoramento sensitivo dos alunos, né? Então, essa proposta ela vem de encontro com diversos componentes e propostas, né, no primeiro ano, e ela pode ser desenvolvida e existem diversas possibilidades e alterações que podem ser feitas nessa atividade. Essa é apenas um conceito, uma ideia e um norte para que várias outras atividades possam ser introduzidas nesse espectro, né? Então, só para finalizar, o dado ele é de fácil confecção, foi feito de papel cartão e EVA, e é uma excelente
possibilidade de intervenção e de proposta para diversos tipos de atividades, né? Obrigado pela atenção.